Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Você está bem? Glória a Deus. Como está o seu coração? Você está pronto a se derramar diante do Senhor? O propósito desta chamada, desta convocação, é para nos humilharmos diante de Deus. Escute, com o passar dos anos, muitas coisas nós fomos perdendo como igreja. Como eram os crentes de antigamente quando chegavam na igreja, você sabe? A primeira coisa era se ajoelhar, sim ou não? E passava ali meia hora, 40 minutos em oração. Depois acontecia o culto. Então, eu não estou falando de religiosidade, da pessoa fazer isso como um rito religioso, mas como uma entrega. Alguém que está com o coração apaixonado e ele vem para se render completamente a Deus. Então, esse estilo de vida deve fazer parte, sabe, da nossa vida sempre, sempre. Não é chegar, não é passar a semana inteira, sabe, nas redes sociais e vir para a igreja e querer que os céus se abram. O nosso coração já deve vir queimando de casa. Você já deve vir, sabe, com seu coração pegando fogo. Gente, desde os primeiros dias de convertido, eu estava trabalhando e eu me lembro, hoje tem culto. Sabe aquela alegria? Você já sentiu o coração queimar? E eu não via a hora de estar junto com os meus irmãos, para adorar a Deus, para ter uma direção do Senhor. Então, precisamos voltar às nossas origens, precisamos voltar à prática, sabe, de uma vida devotada, consagrada a Deus. Porque tem gente que se assusta quando a gente fala em jejum. É verdade. Analise a sua vida aí de consagração. Vê se não está precisando voltar. Todos nós precisamos, queridos, retornarmos ao primeiro amor. Eu me lembro, eu sei que eu já contei aqui, mas eu gosto de repetir, porque eu sei que motiva as pessoas aqui e aqueles que estão em casa nos assistindo. Teve uma semana que eu estava orando, Senhor, me dê uma mensagem de domingo, Senhor, e ali orando, me dê a direção, Senhor, me dê o tema, me dê a mensagem. E foi passando os dias e nada. Foi se aproximando o final de semana e eu ali já, né? Senhor, cadê a mensagem? Me dê a mensagem, Senhor. Aí eu, durante o sono, não sei se foi uma sexta-feira, para o sábado, no sonho, o Senhor, eu estava ajoelhado, olha só, eu estava no sonho orando, eu estava ajoelhado, e eu senti que o Senhor veio e me deu um abraço. Aí quando eu acordei, eu falei, Eliane, já tenho a mensagem domingo, o poder de um abraço. Quem lembra dessa mensagem? Glória a Deus. Se você quiser ouvir, está lá, está na galeria da igreja, né, no YouTube, está no meu canal. No meu canal você acha mais rápido porque eu coloquei o tema, o poder de um abraço. E nessa ministração eu conto uma experiência que eu tive também aqui na igreja. Uma experiência que me marcou profundamente. Era um culto que tinha poucas pessoas. Devia ter umas 50, 60 pessoas. E nós, assim que terminou a ministração, eu convoquei a igreja, né? E nós nos ajoelhamos aqui, eu desci do altar e fiquei ajoelhado com os irmãos. Ficamos nos humilhando diante de Deus. Quando de repente eu senti algo que parecia que meu coração ia explodir. Eu senti uma alegria que eu nunca senti em toda a minha vida. E eu gritava, eu glorificava a Deus bem alto, glórias, glórias, glória ao teu nome, Jesus. E sabe, orando alto, bem alto. Depois eu entendi por que tinha acontecido isso comigo. O irmão Júnior,
esposo da Amélia, lá do Maria Dirce, ele foi o único que não se ajoelhou. Ele ficou em pé o tempo inteiro. E ele ficou nessa posição assim, ó, com os olhos abertos, todo mundo ajoelhado, ele assim. De repente, Deus abriu os olhos espirituais e ele viu o Senhor Jesus passando assim. Ele não viu o rosto, ele só viu essa parte assim do vestido, das sandálias. E ele viu assim as vestes do Senhor se movendo. E ele viu a hora que o Senhor fez isso. Me deu um abraço, foi na hora que parecia que eu ia explodir. Eu já contei isso aqui para vocês, eu estou falando só para motivar que é possível a gente viver uma vida de intimidade com o Senhor. E esse irmão, o Júnior, todo mundo voltou para os seus lugares e ele continuou. E a oração dele agora era essa: Senhor, eu quero, me abraça também, Senhor, me abraça, me abraça. Aí já ia fechar a igreja, e tinha alguns irmãos ainda aqui, e ele começou a sentir um perfume que ele nunca sentiu em toda a sua vida. E ele começou a cheirar os irmãos que ainda estavam por aqui. Ele queria saber que perfume era aquele, que ele nunca tinha sentido nada igual. Cheirou todo mundo aqui e não encontrou ninguém com aquele perfume. Ele entrou no carro dele e o perfume estava. Ele chegou na casa dele e o perfume continuava. Aí ele entendeu, ele também me abraçou. E o perfume dele ficou em mim. Diga glória a Deus. Então, precisamos, queridos, dessas experiências. A igreja precisa, sabe, se relacionar, intimidade com o Senhor, né? Porque é real, Jesus é real, sabe? Eu não vou demorar muito na ministração, porque o propósito daqui, a convocação desta noite é para nós nos humilharmos diante de Deus. Mas eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, Isaías capítulo 64, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem, melhor dizendo, o teu nome, e as nações tremessem diante de ti. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, no nome precioso de Jesus, estamos aqui rendidos a Ti, ó Deus. Que esta palavra, Senhor, venha atear fogo em cada coração. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, que quando começaram a ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mesmo não te reconhecendo, seus corações estavam ali pegando fogo. Que da mesma forma, Pai, esta palavra venha gerar um incêndio nos nossos corações, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. É por isso que o inimigo, ele está agindo cada vez mais com pressa, porque Apocalipse vai nos dizer, né, Apocalipse 12:12, que Satanás, ele veio com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se o mal está agindo de uma maneira acelerada, a igreja não pode ficar passiva, a igreja não pode ficar na defensiva. A igreja foi chamada para
derrotar o inimigo, para vencer toda e qualquer situação do adversário. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Então, o profeta Isaías, nesta visão, ele demonstra aqui a saudade que ele está sentindo de Deus, da presença de Deus, do Deus que fazia tantas coisas maravilhosas, o Deus que fazia os montes estremecerem, o Deus que fazia os inimigos ficarem apavorados. E então ele deseja: volta, Senhor, desce, vem, Senhor. Sabe, quando uma criança escuta, quem é filho de caminhoneiro? Tem filho de caminhoneiro aqui? Ok. A criança, quando escuta a buzina do caminhão, ou o ronco do motor, né, se aproximando, ela fica numa alegria, né, e pede para a mãe abrir a porta, e sai correndo, correndo. E quando o pai desce do caminhão, ela se atira nos braços, porque estava sentindo o quê? Saudade da presença do pai. A saudade faz você se lembrar do cheiro, a saudade faz você se lembrar do sorriso da pessoa amada, sim ou não? Da maneira de falar. Mas muitos crentes não estão apercebidos que a vida que estão levando, estão se afastando cada vez mais de Deus e não estão sentindo saudade dEle. Saudade daqueles cultos avivados, saudades daquelas orações calorosas, fervorosas, saudade de ficar de madrugada ajoelhado, chorando aos pés do Senhor, ouvindo o Espírito Santo falar coisas tremendas e poderosas. Por isso que nós precisamos retornar ao princípio, precisamos voltar ao amor, à presença de Deus, voltarmos ao primeiro amor. Precisamos sentir saudade da presença de Deus. Porque às vezes nós estamos sorrindo para os pecados do mundo, estamos nos alegrando com as malícias que as pessoas estão divulgando aí fora, e você liga a televisão ou está acompanhando ali nas redes sociais, tanta baixaria, e você ali dando risada, gargalhada. Como está o coração de Deus? Deus está sorrindo para você? Ou será que Ele está virando o rosto dele de você? Deuteronômio 31, versículo 17. Abra comigo aí. Diz assim: então naquele dia a minha ira se acenderá contra ele, e eu o abandonarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Se tem uma coisa pavorosa, é saber que Deus escondeu o rosto de nós. É saber que Deus não está mais nos ouvindo, porque Deus é santo, e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem coisa mais motivante, não tem coisa que mais alegra o nosso coração. É uma emoção tremenda, é uma alegria maravilhosa quando sentimos a presença dEle, quando sabemos que Deus está sorrindo para nós, quando Ele está se alegrando daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. Entenda, porque é algo pavoroso saber que Deus está com o seu rosto virado.
Os dias de Isaías estava acontecendo isso. As pessoas estavam achando que Deus estava com eles, né? Estavam agindo com tanta formalidade, com tanta religiosidade, mas o Senhor não estava, agindo no meio deles, como eles achavam que Deus estava. Por isso que Isaías está dizendo: desce, Senhor, volta, Senhor, agir como o Senhor agia antes. E essa era a oração de Isaías, a oração chamando para que Deus retorne, para que Deus volte a cuidar do seu povo, porque a iniquidade daquele povo fez com que Deus se afastasse dele. Essa oração de Isaías, a gente pode ver também, por um outro lado, o que estava acontecendo no cenáculo, séculos e séculos depois. Um povo que estava orando, 120 discípulos que estavam orando, chamando pela presença, acreditando, confiando naquilo que Jesus havia dito, que era para eles ficarem em Jerusalém, porque Ele iria derramar o Espírito Santo. E aqueles 120 permaneceram unidos. Eles estavam juntos, mas eles estavam em unidade. O que estava acontecendo com o povo de Israel, com Judá, melhor dizendo, nesse tempo? O que estava acontecendo? Eles ouviram, aquela geração ouviu João Batista. João Batista, aquele, um profeta ali cheio do Espírito Santo, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, palavras inflamadas por Deus. Aquela geração ouviu da boca de Jesus palavras poderosas. Aquela geração viu sinais, prodígios e maravilhas, mas eles continuavam vivendo uma rotina religiosa. Jerusalém estava cheia de gente, Jerusalém estava ali, tanto no templo, quanto nos lugares aonde se ensinavam a lei, aonde as famílias estavam reunidas. As sinagogas estavam cheias de gente, mas pura formalidade, pura religiosidade. E neste cenário, esses homens, essas pessoas, esta geração, ouviu João Batista, ouviu o Filho de Deus, mas continuavam com as suas vidas do mesmo jeito. Mas aqueles que receberam a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, e eles perseveraram 10 dias, orando, 10 dias acreditando que a promessa iria acontecer. E então o Espírito Santo veio e foi visto por todos. Todos que estavam ali viram que fogo estava descendo sobre cada um deles, línguas repartidas de fogo, foi algo visível, e o som que foi gerado naquele lugar atraiu a cidade, atraiu os moradores, atraíram aqueles que vieram de terras distantes para o cenáculo. Isso sinaliza para mim e para você, queridos, que quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo, entenda, ela vai atrair multidões. Quando o Espírito Santo ele tem a primazia, quando o Espírito Santo ele é honrado, é uma consequência. As vidas vêm, a célula fica cheia, a igreja fica lotada, sabe? Vamos ter aqui um santo problema. Que problema é esse? Aonde colocar tanta gente? Amém ou não amém? Glória a Deus. Você quer esse santo problema? Acho que meia dúzia quer. Você quer esse santo problema? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos fazer como aqueles discípulos no cenáculo. Vamos nos humilhar, vamos clamar, vamos, nos render completamente ao Senhor.
Se quisermos ver a presença manifesta de Deus entre nós, é preciso arrependimento. Arrependimento sincero e honesto. Retorno à santidade e à obediência. Escute, existem dois tipos de presença. Existe a presença manifesta. É essa que nós queremos. Porque nós sabemos que Deus, Ele está em todos os lugares. Todos os lugares, né? Pois Ele é onipresente. Então, através da onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós queremos a presença manifesta. É quando Deus começa a agir através de cada discípulo aqui. É quando o Espírito Santo começa a operar. E assim nós vamos alegrar o coração de Deus. Pois uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vai frutificar. Como foi ministrado ontem, vai acontecer uma mudança na geografia. O deserto vai mudar. Não vai ser mais deserto, vai ser um pomar. Mas espere aí, não vai ficar só no pomar, vai se transformar numa floresta. É algo crescente, é algo que vai dominar. Amém? Se nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e se o inimigo está agindo, pode ter certeza, Deus vai derramar mais graça, mais unção, mais poder sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, mais ousadia, para ela crescer e arrebentar com as obras das trevas, em nome de Jesus. Se você crê, se expresse e aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí mesmo no seu lugar, eu vou pedir para você se ajoelhar, se for possível. Deseja a presença dEle. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. E o propósito desse culto é nos arrependermos, é nos humilharmos, é confessarmos os nossos pecados, é falarmos da nossa ingratidão. O tempo que, é verdade, o tempo que ficamos de mal do Espírito Santo, porque tem muita gente que parece que está de mal do Espírito Santo. Passa a semana inteirinha e não se relaciona com Ele. Se humilhe diante do Senhor. Rasgue o teu coração. Se o Espírito Santo te levar a chorar, chore. Se o Espírito Santo te levar a gritar, grite. Mas que você se renda, rasga o seu coração diante dEle. Vamos dar a primazia a Ele. Volta, Espírito Santo. A noiva não pertence a homens. A noiva é do Senhor Jesus. E o Espírito Santo é aquele que cuida da noiva. É aquele que está preparando a noiva, adornando a noiva para aquele grande dia. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Aleluia. Ele é aquele que restaura a noiva. Ele é aquele que aviva a noiva. Aleluia. Oh, o Senhor começou algo poderoso na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, muito lindo o que o Senhor está fazendo. Com esta unção toda, você pode imaginar o que Deus vai fazer amanhã? O seu coração assim incendiado, abrasado. Então, escute. A chama precisa crescer no coração. Eu te peço em nome de Jesus, separe 1 hora de oração todos os dias. A partir de amanhã, tire 1 hora de oração. Jesus chegou para os discípulos dele e disse: vocês não podem
vigiar comigo 1 hora. Então, o mínimo que um crente pode orar, queridos, o mínimo é 1 hora. Se o Senhor te levar a orar mais, glória a Deus, mas no mínimo 1 hora. E na sua casa você vai interceder pelo culto de amanhã. E não somente isso, você vai se esforçar para trazer mais um com você. Amém ou não amém? Vamos deixar esse lugar mais apertado ainda? Amém ou não amém?